Olá, meus amigos, bom dia a todos. Estamos começando mais um Falando de Espiritismo, comigo, Regis Silva. O tema de hoje, eu não sei se todos tomaram conhecimento, mas nós vamos focar uma personalidade até um tempo desses desconhecida, mas que por um dos seus feitos recentes se tornou conhecido mundialmente. Nós hoje vamos tratar um pouco, à luz da doutrina espírita, do caso do Bruno Borges. Vocês já ouviram falar do Bruno Borges? Quem é Bruno Borges, né? Ou o menino do Acre, ou sumiço do menino do Acre? Hã? Já ouviram falar? Já sabe do que se trata? Não sabe? Nós vamos explicar. Bruno Borges é esse rapaz aqui, acredito eu que tenha pouco mais de 20 e poucos anos. Seus pais salienta que ele tem uma inteligência acima da média, estudante de psicologia, um visionário, vamos dizer, vamos colocar dessa maneira. O feito do Bruno foi o seguinte: os pais se ausentaram do lar por um período e esse jovem, repito, tido como possuidor de uma inteligência acima do comum, né? Acima da média, ele se trancou em seu quarto e não permitiu que seus irmãos nem ninguém chegasse muito próximo e sumiu, né? E os pais, ao adentrar o quarto, viram que ele tinha feito não só no chão, mas nos móveis, na parede, teto, enfim, deixado um monte de escritas, mas com caracteres, né? Caracteres um tanto quanto até muito infantil, porque foi tirado de um livro, de um almanaque dos escoteiros Mirim, que é uma coleção do Walt Disney. Eu tinha essa coleção, então era um almanaque do futebol, de mágica, enfim. Não tenho mais porque isso era lá na adolescência. Mas é uns caracteres muito fáceis de ser interpretado, né? E nem por isso tira a inteligência do Bruno, porque ele usou uma coisa fácil. Talvez porque ele quisesse que as pessoas descobrissem o que é que estava, o que se tratava seus escritos. Esse jovem deixou formulado, editados, vamos assim dizer, 14 livros, aonde ele diz que encontrou o sentido da vida, coisa e tal. Ele acredita que seus escritos, depois que forem passados para o português, vamos assim dizer, mudará o mundo. Tamanho é a sua noção quanto a isso. E logo apareceram nas redes sociais associações do Bruno Borges, a sua aparência, com a do Giordano Bruno, né? Realmente lembra. E até o nome é parecido, né? Ou melhor dizendo, existe Bruno em ambos os nomes. Aí vieram aquela pergunta, muitas pessoas já até me perguntaram: é possível Bruno Borges, que todos dizem que tem uma inteligência acima da média, ser a reencarnação do Giordano Bruno? Né? Então é sobre isso que nós hoje vamos focar o nosso quadro de hoje, falando de espiritismo. Seria possível o Bruno Borges ser a reencarnação do Giordano Bruno? E se for, por que a aparência não mudou? Visto que para reencarnar necessita-se de um novo corpo. É sobre isso que nós hoje vamos tratar com os amigos. Bruno Borges pode ser a reencarnação de Giordano Bruno? Olha, quando eu fui estudar esse caso do Bruno Borges, porque o caso do Bruno Borges tem tomado muito blogs de esoterismo, enfim, né? E alguns blogs também espíritas.
E eu fiquei estudando tudo isso para formar uma opinião, repito, à luz da doutrina espírita para explicar esse caso. E eu achei muito interessante que esse senhorzinho aqui, que é o escultor que fez essa estatueta do Giordano Bruno para o Bruno, né? E também está lá no quarto essa estatueta, que é uma réplica de uma que tem lá, se eu não me engano, na Itália. Mas antes de chegarmos a isso, quem foi Giordano Bruno? Me desculpe, eu deveria ter salientado quem foi ele, em poucas palavras, na introdução. Mas nós já estamos aqui no primeiro capítulo do nosso quadro de hoje, mas assim mesmo ainda dá tempo, não é mesmo? Veja só, Giordano Bruno, ele foi um padre, ele foi um filósofo, ele foi um pensador que contrariou, né, muitas questões criadas pela Igreja Católica, como por exemplo a Imaculada Conceição de Maria de Nazaré. O que é a Imaculada Conceição? Seria a virgindade, né? Ele questionou muitos pontos, né? Alguns certeiros, outros ele errou, ele falhou muito. Mas uma das coisas que ele salientava já naquela época era que ele morreu em 1600, ou foi 1500, enfim, que o universo era infinito e Deus também era infinito. Então Giordano Bruno acreditava que existia outros seres, outras moradas, né? Quer dizer, o seu pensamento ele vai muito de encontro com o espiritismo. Não todo o seu pensamento, mas boa parte dele, o espiritismo nos trouxe grandes revelações que, porventura, vem dizer que ele estava certo já no seu tempo. Por exemplo, a doutrina espírita sabe que Maria não era virgem, ou melhor dizendo, foi virgem, mas para ter Jesus ela teve como todo mundo. Para ter um bebê, visto que na época não existia reprodução em laboratório, tem que ser uma conjunção carnal, né? Não há nada de mais disso. Jesus não deixa de ser Jesus porque ele foi fruto de um ato sexual como todos os seres humanos, né? Mas a Igreja Católica criou o mito para dizer que ele seria um ser humano, ele não seria um ser humano, mas um extraterrestre, vamos assim dizer. O Espiritismo fala sobre a questão do universo que está sempre se expandindo, sobre a questão de que Deus é infinito, até uma pobreza de linguagem, mas tudo isso para salientarmos que o Giordano Bruno, em muitos pontos críticos, polêmicos, ele tinha razão, em outros não. E a Igreja Católica, por conta disso, o condenou à morte na fogueira. E foi assim que ele morreu. Pois bem, esse senhorzinho simpático, peruano, amigo íntimo do Bruno, em uma das entrevistas que eu li sobre o caso, porque o caso tomou grande repercussão nas redes sociais, viu gente? Porque já existe até um site, né, querendo decifrar os escritos lá que estão em caracteres, em códigos que o Bruno deixou. Aí ele diz o seguinte: a maioria não entende, mas eu o conheço há muito tempo. Dá para acreditar que foi reencarnado Giordano Bruno nele. Não posso contar mais. A única coisa que posso dizer é que já terminou os livros que ele, Giordano Bruno, deixou inconcluso. Queria falar ao seu pai e mãe que não se preocupem, ele está bem e vem apresentar ao mundo esse projeto lindo, fantástico, né? Então veja só, esse senhorzinho acredita que o nosso Bruno Borges aqui é a reencarnação de Giordano Bruno. E ele também acredita que ele veio completar sua obra que deixou incompleta, visto que ele foi morto pela Inquisição. Agora, se isso é verdade ou não, como tudo na vida, só o tempo nos dirá, né? Quando todos os caracteres forem decifrados, aí a gente vai ter como analisar o que ali tem. Esse garoto, repito, ele é um gênio, porque não é fácil escrever 14 livros
né, na sua língua, a caneta, né? E ele fez em caracteres, quer dizer, ele pensou 2 ou 3 vezes a mais, porque ele transformou a escrita do português para serem passadas em caracteres. Então, se esse apanhado, essa obra, tudo isso que esse garoto deixou, for algo ao nível e altura do Giordano Bruno, aí sim, nós estamos diante de uma possível reencarnação ou o espírito do Giordano Bruno inspira esse garoto. Agora, se for a reencarnação do Giordano Bruno, que a gente não descarta, mas também nós não temos como afirmar que é, uma coisa nos chamou a atenção. E o que foi? É a aparência, né? Vamos voltar aqui um pouco. A aparência, gente, os olhos, o nariz, a impressão do garoto Bruno Borges lembra muito do Giordano Bruno. Aí vem a pergunta que eu acredito que agora vocês estão se fazendo e que me foi feita. É possível, né? Na reencarnação, o espírito não reencarna em um corpo diferente do seu anterior? Isso é fato consumado, acabou-se. Sim, mas é possível ele trazer evidências ou características ou semelhança de uma encarnação passada? É possível. Tanto é possível que isso é discutido no livro há 2000 anos atrás, porque o bisavô do Emmanuel era o Sura, né? Lentulus, apelidado de Sura, Cornélio Sura. E ele morreu em 63 a.C., né? É o bisavô. Bisavô, desculpe, não é o bisavô, é o avô, né? Quer dizer, Emmanuel, ele... Para vocês entenderem, desculpe, aqui que eu fui atrapalhado pela minha gata de estimação. Ela tá fazendo tripulias aqui. É o seguinte, Emmanuel, antes de ser o senador Públio Lentulus, que está lá no livro há 2000 anos atrás, ele foi o seu avô, o Cornelius Lentulus, apelidado de Sura. Certo? E há um capítulo lá, que eu acredito que o nome do capítulo é Entre Amigos, talvez seja o primeiro capítulo da obra, eu não estou totalmente... não tenho certeza totalmente disso, mas é o seguinte, ele vai lá como se fosse um porão da sua casa, e ele está muito emocionado e está com voz trêmulas, porque o Emmanuel, como o Públio Lentulus, ele tem pesadelos. E nesses pesadelos ele se encontra, ele revive tudo aquilo que quem viveu foi o avô. E ele se pergunta, mas por que eu estou sonhando com coisas que até mesmo ninguém me contou que ocorreu com meu avô, ou que me contaram por alto, mas eu sonho com tanto detalhes, porque ele era a reencarnação do avô, ele foi o avô. E ele chega lá com Flamínio, seu amigo, né? Aproxima-se de uma imagem de cera, entre muitas que lá existia, e diz assim, você reconheces? E o amigo dele diz, sim, reconheço essa efígie. Trata-se de Públio Lentulus Sura, teu bisavô paterno. Desculpa, não era... estrangulado há quase um século na Revolução de Catilina. Faz precisamente 94 anos que o pai de meu avô foi eliminado nessas tremendas circunstâncias, exclamou Públio, com ênfase, como quem está de posse de toda a verdade. Repara bem os traços dessa figura para verificar essa semelhança perfeita que existe entre mim e esse longínquo antepassado. Não estarei aqui a chave do meu sonho doloroso?
O nobre patrício observou a notável identidade de traços fisionômicos daquela finge morta com o semblante do amigo presente, mas o próprio Flamínio vai dizer, mas olha, Públio, isso não seria uma coisa de erraticidade? Vocês entenderam o que eu quero dizer, que eu estou com um probleminha com essa palavra há algum tempo. Não é erraticidade, gente. Erraticidade é o plano espiritual. Hereditariedade. Pronto. Hereditariedade não seria uma questão de porque está na mesma família. É comum, né? Às vezes o filho se parece muito com o pai, é aquela coisa toda. Mas a mãe está dizendo que ele se parece não é com o pai nem com o avô, mas com o bisavô. E mesmo nessa circunstância, o livro afirma que o Emmanuel foi, de fato, a reencarnação do seu bisavô. Então, na obra 2000 anos atrás, nós encontramos um fator que esclarece que sim, é possível espíritos reencarnarem, corpos diferentes, logicamente, porque se fosse no mesmo corpo não seria reencarnação, mas ressurreição, trazer traços fisionômicos, né, semelhantes a uma de suas personalidades passadas, vamos assim dizer. Está lá na obra há 2000 anos atrás, ok? Não fosse só isso, mas todos os estudiosos da reencarnação traz nos seus artigos, nos seus livros, revistas, enfim, essa evidência, que é um caso que aconteceu aqui no Recife e que foi publicado em 27 de maio de 1935 num antigo jornal daqui chamado Gazeta do Recife. O que acontece? Um senhor de nome João Apolinário colecionava impressões digitais das pessoas. Era o hobby dele, né? Se distraía com isso. E certa vez, por ser esse o hobby, ele catou as impressões digitais de Pedro Guedes de Oliveira. E Pedro Guedes de Oliveira, certo dia, morreu. E o seu João Apolinário tinha lá as impressões do Pedro Guedes. E certa vez, conversando com outros vizinhos e tal, existia um menino, né, mais ou menos com 10 anos, 9, enfim, e ele pediu a essa família para catar também as impressões digitais desse menino, o José Odon, conhecido como Pipiu. E a família deixou, porque sabia que esse era o hobby do senhor João Apolinário. Ao catar, né, vamos assim dizer, as impressões digitais do José Odon, ele tomou um susto muito grande. Porque é o seguinte, todos nós sabemos que ninguém tem as mesmas impressões digitais. Não é isso? A própria ciência diz que é impossível. Até os gêmeos, por exemplo. Cada um traz uma impressão digital diferente. Então tem aquela coisa, cada um é único, até nas impressões digitais e tal. Só que isso ninguém nunca procurou saber. Isso é equivalente ao mundo dos vivos, vamos assim dizer, né? Duas pessoas vivas talvez não tinha e não tem as mesmas expressões digitais, mas ninguém nunca fez um teste entre uma pessoa já morta e uma pessoa que acabara de nascer. O seu João Apolinário, sem querer, fez isso e descobriu que o garotinho, o José Odon, trazia as mesmas expressões digitais do morto lá, o Pedro Guedes de Oliveira. Se isso não for um fato, né, que reforça a verdade da reencarnação, eu não sei mais o que é, né? Agora, por que isso ocorreu? É comum? Não é comum, é uma coisa incomum, mas é porque a reencarnação é uma verdade, é um fato, ela está na lei da natureza, independente de você acreditar ou não acreditar. Então, coisas dessa natureza vão sempre ocorrer para que as pessoas acordem, né, e despertem para esta que é uma verdade universal. Não é criação do espiritismo como muitos pensam, né? As religiões mais antigas, principalmente na Índia, já salientava essa questão da reencarnação. Jó,
o livro de Jó, por exemplo, esse personagem também já salientava a questão da reencarnação. A Bíblia está recheada de fatos que a gente pode entender como reencarnação. Mas como a palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec, na Bíblia nós vamos encontrar ela muitas vezes como ressurreição ou geração. Teria sido Bruno abduzido? Antes de falar disso, voltarmos ao caso do Bruno, nós queremos concluir aquela outra questão, né? Para que vocês entendam que sim, é um fato que pode sim pessoas renascerem com características de uma vida passada, sim, ok? Agora, teria sido o Bruno abduzido? Porque alguns sites esotéricos já estão entrando nessa teoria, que ele foi abduzido, aquela coisa toda. Eu duvido muito que isso tenha ocorrido. Eu estou gravando isso hoje, sexta-feira, dia 7. Até sábado, esse sábado agora que eu estou colocando para vocês, eu não sei se ele já apareceu. Mas eu acredito que tudo que ele fez foi de caso pensado. Bruno está querendo marketing para a sua descoberta. E essa foi uma das maneiras também inteligentes de conseguir, sumindo. Porque aí os pais iam chamar a polícia, que ia ficar impressionado com o que encontrou no seu quarto, que ia chamar a imprensa e né? Essa coisa tá tão grande, isso em relação a ele, que já está em sites internacionais como algo curioso, integrante, enfim, né? Então eu descarto a questão da abdução totalmente. Antes de chegar a esse fato aqui, eu gostaria de dizer o seguinte, novamente salientar o seguinte, reforço aqui o que disse lá na frente. Se ele é a reencarnação Jordano Bruno ou não, isso só vai ser colocado como hipótese com maior ênfase caso esse material todo que ele criou esteja na mesma equivalência da sapiência do Jordano Bruno, ok? Fora isso, a gente não pode trazer aqui nenhuma certeza ou só podemos cogitar, certo? Mas eu apanhei esse caso do Bruno para dizer a vocês a questão da semelhança, ok? Mas estamos tratando também do caso do Bruno, mas como uma coisa secundária, né? O que eu quis mesmo aqui foi trazer essas duas referências, uma do Emmanuel e outra do senhor João Apolinário, para essas casos incomuns, mas que de fato ocorrem com alguma frequência, para que vocês possam ter mais certeza do fato que é a reencarnação. E eu poderia muito bem aqui trazer uma mensagem de algum espírito, do Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, né? Ou alguma coisa do Allan Kardec, ou até mesmo do Livro dos Espíritos, salientando a reencarnação, mas eu preferi trazer essa frase do pensador, filósofo, escritor Goethe, né? Ele diz o seguinte: estou certo de que estive aqui como estou agora, 1000 vezes antes, e espero retornar 1000 vezes. A alma do homem é como a água, vem do céu, sobe para o céu, para depois voltar à terra em um eterno ir e vir. Sabe aquela frase? Nascer, crescer, viver e renascer, qualquer coisa desse tipo, tal é a lei, que é muito atribuída a Allan Kardec, que está lá escrito no túmulo dele. Essa frase é do Goethe. Ou seja, mais uma frase que reforça essa ideia de reencarnação que ele tinha, né? E se nós fôssemos aqui tratar de todas as frases de homens importantes, personalidades ilustres na nossa história, ou mesmo das religiões, enfim, nós vamos ver que esse conceito de reencarnação é algo universal e muitas vezes está dentro de uma unidade, de um conjunto, com nomes até muitas das vezes diferentes, mas a noção é a mesma, o contexto é o mesmo.
Porque, como eu lhes disse lá na frente, a reencarnação é uma lei da natureza. E aprendi há muito tempo. E lhes digo isso, como já disse antes e repito. Sem reencarnação, Deus não seria justo. Não haveria justiça divina. Porque a reencarnação deixa sempre a porta aberta do arrependimento para todos. Porque nascemos simples e ignorantes. Não vai ser numa encarnação, 2, 3 ou 4, que nós vamos alcançar um determinado e respeitável grau de perfeição. Não. São sucessivas vidas. São sucessivas vidas. Em diferentes mundos, né? Só assim o homem conseguirá cada vez mais galgar a sua posição superior, porque isso é o nosso destino. E todos os homens, seja ele com as qualidades que tiver, com os defeitos que tiver, com a moralidade que tiver, ou a falta dela que tiver, enfim, todos atingirão esse apogeu da superioridade, da angelitude. Agora, uns conseguem isso mais depressa do que outros. Aqueles que não conseguem mais depressa ficam estacionados, ficam nas zonas de sofrimento. E aqueles que já conseguiram passar por isso estão nas zonas ditosas, felizes. Esse é o destino de toda a humanidade. Tenha certeza. E por tudo isso, digo, repito, Deus existe e Ele é justo. Até o próximo sábado com mais um quadro falando de Espiritismo. Tenha todos um excelente sábado